de Frente. Olá, senhoras e senhores, para você que já foi cancelado, para você que já cancelou alguém, eu sou Ricardo Ventura e esse é o Linha de Frente. Aqui nós debatemos política, comportamento e o que mais for publicado nas redes sociais enquanto elas existirem. Sim, senhoras e senhores, e eu quero jogar aqui para vocês. Vocês já tiveram contato com o homem da máscara de ferro? Ainda não, graças a Deus. Nunca ouviram falar do homem da máscara de ferro? O personagem antigo, sim. E dizem que ele existiu, de fato. De fato. No reinado do Luís... é muito bom. Do reinado do Luís XIV. Esse homem ficou preso 34 anos. Luís XIV é a Revolução Francesa. E ninguém sabe se ele era o pai do Luís XIV, porque diziam que o Luís XIII era infértil. E aí ele contratou um Go-Go Boys ali pra fazer as vezes. E aí ele foi cancelado nas masmorras lá. Ele ficou muito tempo, ficou 34 anos. E ele tinha o mesmo carcereiro. O carcereiro que tomava conta dele, ele passou pela Bastilha e tudo mais. Ou era o irmão mais velho do Luís XIV. Então, para ele não pedir a coroa, ele trancafiou. E se ele tentasse tirar, porque ele era muito parecido. Então, se ele tentasse tirar a máscara, ele morria. Matavam ele, entendeu? Para ele não descobrir os seus segredos. E aí, Jamília, é o que eu quero te perguntar. Estamos com várias pessoas com máscaras de ferros aqui no Brasil. Conexão. De várias deputados, pessoas. 10. Exatamente. Então, nós estamos, com Luciano Hang, com a máscara de ferro, não pode falar nada, Zezé de Camargo, Latino. E olha que interessante, eu estou falando do empresário, eu estou falando de Zezé de Camargo e Latino, dois cantores, hipócritas, Bárbara do Teto Alizei, Nicolas, que é um deputado eleito, Carla Zambelli e agora Bia Kicis e o Cabo Júnior. E aí, olha que interessante, os deputados federais Bia Kicis e o Cabo Júnior Amaral tiveram suas contas nas redes sociais bloqueadas por ordem judicial nesta segunda-feira, dia 5, último. Os parlamentares não receberam nenhuma notificação, é isso que eu quero chamar a atenção, ou justificativa do bloqueio de suas redes sociais. E só foram informados que a determinação veio do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e membro do Supremo Tribunal Federal. Olha que interessante isso. Para surpresa de zero eu não sei que palavra usar, Jamile, porque assim, se você está dentro de um inquérito, o mínimo é que você seja intimado, que você constitua um advogado, que você consiga se defender. Não, tipo, bloqueei e nem aviso mais. Inclusive bloquearam o TikTok da Bia Kicis. Eu imagino, ela nunca teve TikTok. Eu fiquei imaginando a Bia Kicis fazendo a dancinha no TikTok. Vote em mim, agora, foi vote. Foi o fake que foi bloqueado. Vota. Ou seja, foi o fake que foi bloqueado. Até o LinkedIn foi bloqueado, que é uma rede Ninguém nem usa o LinkedIn. É uma rede totalmente corporativa. E o pior, agora já não tem nem mais, às vezes, de você mandar lá um meirinho, para avisar, olha, vai acontecer. Não, é a própria rede, que é uma instituição privada, que está dizendo, olha, você perdeu sua rede porque veio essa ordem judicial. Como é que você vê isso? Pois é. O que acontece? Nós vamos fazer uma divisão aqui. Vamos primeiro fazer uma questão histórica, trazer uma questão histórica para a gente ter um entendimento, tá? Olha só, quando nós estamos a tratar sobre censura ou liberdade de expressão, eu quero trazer para vocês um inquérito que foi aberto pelo ministro Dias Toffoli já faz um tempinho, mas ele foi o início de tudo isso, tá? Com o objetivo de apurar ataques contra quem? Alguém pode dar um chute aqui da bancada? Era contra ele? Não. Contra os próprios ministros. Aqueles que não podem ser nomeados. Não era um amigo do meu pai? Isso, veio surgindo tudo isso. Começou daí, né? Começou tudo isso. E fake news, tá? Então, olha só. Eles iniciaram um inquérito policial no próprio STF. Ou seja, o próprio STF vai investigar. Poder de polícia. E eles mesmos vão o quê? Julgar. Gente, eu nunca vi isso. Ou seja, eles mesmos vão investigar e eles mesmos irão julgar. E sem acesso aos autos. É algo muito interessante, porque quem está sendo acusado não tem acesso. Então, é algo inacreditável. Jamile, isso é legítimo? Não. Isso não pode acontecer. Olha só, preste atenção, pessoal. Para aqueles países totalitaristas, qual é o primeiro objetivo? A primeira situação?
é calar a população. Como? Usando o quê? A censura. Isso daí começa lá no início, por meio da censura, tá? Então, olha só, de forma proposital, quem investiga não pode julgar. Quem julga não pode investigar. Só que no STF está começando a fazer algo totalmente... Eles estão começando a inovar. Só que é algo totalmente inconstitucional. Porém, eles, o STF, têm o dever, os ministros do STF têm o dever de quê? De preservar a Constituição Federal. Só que eles estão fazendo ações e acima de ações contra a Constituição Federal. E aqui eu queria fazer uma diferença, antes da gente entrar nesse tema, o Ricardo, que é a liberdade de expressão, quais são as leis que nós temos no Brasil sobre liberdade de expressão e qual é a diferença de censura. Quando é que a minha liberdade de expressão pode ser censurada? Olha só, não só temos a Constituição Federal, e aqui são vários meios de imprensa que já tratam sobre isso, então eu tenho certeza que toda a população já sabe de cor quais são os artigos que tratam sobre liberdade de expressão. Porém, eu vou dizer, o artigo 5º, que trata sobre a liberdade de expressão. Fora isso, nós temos a própria lei que trata sobre o Estado Democrático de Direito, isso mesmo. Aquilo que o nosso ministro Alexandre de Moraes está utilizando para dizer que essa população que está fazendo manifestação está agindo com golpes, são criminosos e assim por diante. E antidemocráticos. E são antidemocráticos. Lá no artigo 359-T, diz assim: não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeadas, reuniões, greves, aglomerações ou qualquer outra forma de manifestação política com propósito social. Beleza, nós temos direito à liberdade de expressão. Então, quando é que vai ser censura? A Constituição trata sobre isso. Quando o quê? Quando trouxer, as pessoas fizerem essa liberdade, porém, for no anonimato. Isso daí pode ser censurado, perfeito. Quando tratar de racismo, tá? Isso daí também pode ser censurado. Ou artigo 181 do Código Civil, quando eu mexer no seu direito. Por exemplo, eu estou aqui tratando sobre, falando da minha liberdade de expressão, porém isso atinge o direito contra a honra do Ricardo. Eu começo a falar da vida dele, eu começo a ir contra a honra, contra a imagem do Ricardo. E aqui eu vou trazer um exemplo do que aconteceu, que é totalmente legítimo, não tenho o que reclamar. O Danilo Gentili, isso daí já transitou em julgado, é um processo, eu posso citar isso daí, que ele proferiu algumas palavras contra a honra da Maria do Rosário, né? E aqui eu posso até utilizar as palavras que ele citou: nojenta, falsa, cínica, e ele foi condenado. Então ele se utilizou da liberdade de expressão, porém ele ultrapassou. Nessa ultrapassagem, ele pode ser censurado sem nenhum problema. Então, mas censurado depois do processo ter sido instaurado. Isso mesmo. Aí há a investigação. E aí a gente fala, realmente excedeu. Agora vamos tirar esse vídeo, vamos tirar esse post, porque você foi condenado, porque já existe uma lei que vai garantir que, de repente, um maluco começa a me xingar, me difamar, falar coisas de mim, mentiras sobre mim. Sabe o que nós chamamos? Existe um princípio para configurar isso daí. Devido processo legal. E aqui agora vamos entrar nesse tema que é a polêmica da semana, que são vários deputados. Uma coisa é eu, civil, que não sou nada praticamente. Certo. Outra coisa são os artistas, né? Agora, algo é mexer com deputados. Os deputados... E faz parte do processo democrático. Perfeito. Exatamente. E eles têm... os deputados, eles estão nos representando. Inclusive, a deputada Zambelli, ela falou algo perfeito. Ela citou que atingir as palavras de um deputado, censurar um deputado, é censurar toda a população. Sim. Nesse caso da Zambelli, aqui eu quero usar como exemplo, viu, bancada, que o Alexandre de Moraes, ele foi além. Alexandre de Moraes, em primeiro lugar, não respeitou o devido processo legal. Então, o que ele está fazendo? Ele vai lá, te processa, mas só que ele te processa, no caso, ele aceita uma representação, porém, o correto seria o quê? Te notificar para você excluir
as postagens. Você não excluindo Primeiro as você aceitar a notificação. Excluindo, aí sim você poderia ter a sua Seria um conta. aviso. Isso Seria um mesmo. aviso. Você poderia ter a sua conta bloqueada. Ou até, de forma preliminar, poderia nem notificar para isso. Vou dar um exemplo. Eu tive aqui, não sei se já aconteceu com você, Negão. Eu fiz uma análise, muita gente sabe que eu tenho o canal Não Minta Pra Mim, que eu faço análise. E uma pessoa se sentiu prejudicada. Uma pessoa que eu analisei se sentiu prejudicada. E aí ela abriu um processo legal. Sim. Aí teve uma medida cautelar para que eu retirasse o vídeo até como você falou, o devido processo legal. Isso. Quando terminou, o juiz falou, não, pode voltar com o seu vídeo. E meu vídeo voltou. Então, já aconteceu do meu vídeo voltar e já aconteceu do meu vídeo ser retirado porque entramos num acordo dizendo, olha, tudo bem, é isso que vai te fazer mal? Então eu tiro, sem problema nenhum. Agora, se eu não tirasse, tinha uma multa diária. Isso. Então, mas não que e não que foi retirado para todos sempre. O juiz falou assim, ó, medida cautelar. Vamos tirar até resolver. Até resolver. E aí pode acontecer duas E já coisas. voltou, e voltou 2 vezes. Porque a pessoa me processou 2 vezes, perdeu as 2 vezes, e meu vídeo voltou as 2 vezes. Sabe o que acontece? Na prática, o juiz, ou ele te notifica para você excluir, E isso foi o que aconteceu. ou ele notifica o canal, a plataforma para excluir. Isso daí é perfeito. Porém, o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo? Ele está indo além. Ele não está notificando para excluir as postagens, ele já vai direto excluir a conta. Isso. Bloquear a conta. Ou seja, não exatamente aquela postagem. Não, mas ele está tudo. ultrapassando os limites. É só isso? Não. Ele está ultrapassando tanto os limites que ele está bloqueando também os seguidores que compartilharam as postagens. É muita Ou seja, crueldade, né? ele está censurando o que aqui eu chamo de uma censura estendida. Você fez... Aí a gente volta. Ele poderia o quê? Te notificar para você excluir a postagem. Mas o que ele está indo? Bloqueando a tua conta. É algo... Toda a tua história. Toda quer dizer, a tua uma história. conta de 10 anos, quer dizer, todos os 10 anos foram antidemocráticos. Quer dizer, Terminou por aí? Não. Eita. Aqui eu vou trazer o pior. Eu posso até dizer o pior. Ele aplicou uma multa de R$20 mil, no caso de reincidência, a ser descontado dos rendimentos da parlamentar. Sabe o que é o rendimento da parlamentar? É o salário dela, a remuneração dela. Pode ser atingido? Não. Não pode ser atingido. Nós temos aqui o Código de Processo Civil, no artigo 833, inciso 4, parágrafo 3º, onde estabelece que o salário, ele é impenhorável. Porém, como eu não vou parar por aí, existem entendimentos no STJ onde pode ser, em alguns casos... De repente, quando a pessoa não tem nenhuma outra fonte. Relativizar isso daí. Quando o juiz, é claro, ele, por meio do exequente, né, a credora, ele entra com uma ação e ele tentou de todas as formas. Procurou dinheiro, não tinha dinheiro para poder receber esse valor dessa multa, não tem bens, não tem nada. Aí, como última alternativa... Uma porcentagem. Ele pode, sim, bloquear o salário, porém tem um outro requisito que o STJ estabeleceu, que seria o quê? Não posso deixar essa pessoa a mercê. Isso. Ele seguiu esses requisitos estabelecidos pelo STJ? Não. Não. Ele foi lá e disse assim, ó, bloqueia. Ele não colocou outras alternativas. Jamile, você tem mais alguma coisa? Infelizmente, ou até mesmo, não, porque eu deixei você fazer um prólogo, porque agora a gente vai, tipo assim, tchau, Jamile, muito obrigado. Vamos despedir da Jamile. Vamos despedir da Jamile agora. Aula. Não, mas acho que todo mundo aqui ficou feliz de saber, até o pessoal de casa. Elucidou bastante. Depois, se você lembrar de alguma coisa, você... Sim, mas você agora deixa a gente conversar também. Mas foi... Olha, palmas para a Jamile. Foi uma aula, uma aula aqui grátis. Né? Muito bom. Mas o que eu quero entender é o seguinte, negão. Toda hora tá assim, tá fácil, tá doce falar atos antidemocráticos. Tá doce. Isso é um ato antidemocrático. Eu não entendo como é que você calar um parlamentar não é um ato antidemocrático. Primeiro que o parlamentar, ele faz parte justamente do processo democrático. É por causa da propaganda. Ele existe por causa da democracia. Segundo, negão, eu quero agora... Vamos lá. Qual é a pencha, ou seja, qual é o slogan do Partido Comunista e do PCO?
Eles pregam a ditadura pelo proletariado. Gente, ditadura pelo proletariado. Isso não é explicitamente... Só que é o seguinte... Mas é a propaganda. A gente cai naquela situação. Será que o cara não tem o direito de pregar, mesmo ele sendo um maluquinho, ele tem o direito de pregar o que ele acredita? Porque se eu calar o idiota, eu vou calar o gênio também. Então, quer dizer, por mais que a pessoa está pedindo algo absurdamente idiota, mas não está ofendendo ninguém, por que calar essa pessoa? Acontece que ninguém está brigando por causa disso por um motivo muito simples. Ele não calou a Carla Zambelli, ele não calou a Bia Kicis, ele não calou o Nicolas, ele calou o golpista Nicolas, ele calou a antidemocrática Carla Zambelli, ele calou a mulher que quer o golpe, que é a Bia Kicis. Todas essas pessoas já estão sendo chamadas assim há muito tempo. Não é de agora. Nada disso está acontecendo de uma vez. A gente vem falando sobre isso há vamos ser sinceros, há uns 3 anos. Isso. A gente vem falando isso, que começou lá atrás com o Daniel Silveira. Aliás, não é só o Daniel Silveira, nesse caso não é o Daniel Silveira, é o golpista Daniel Silveira que quebrou a placa de Marielle. Então, tipo, quando acontece de passar das estribeiras assim, como a Jamília acabou de colocar, não vai ficar espantado porque tem uma torcida ao lado do Alexandre. E tem um adjetivo grudado nessa pessoa. Tem um adjetivo grudado nessa pessoa, ela é uma golpista. Olha, ela é capaz de alguém, quando falar assim, pô, a Carla Zambelli, ela teve 1,5 milhão, se eu não me engano, de votos, ela foi a deputada mais votada do Brasil. Teve. Quando você cala uma Carla Zambelli, você está calando todos os eleitores dela. Isso. Você não está... Eu discordo do argumento de falar que você está calando a todos. Não, você não está calando a todos, você está calando os eleitores da Carla Zambelli. Então não é só uma pessoa que está ficando sem rede social, entendeu? Só que a Carla Zambelli, ela já está... A mídia não trata ela como a deputada Carla Zambelli que perdeu suas redes sociais. A mídia pinta a Carla Zambelli como a antidemocrática que perdeu a sua rede de mentiras E o Alexandre de Moraes está certo. É a golpista que persegue homem negro com arma. Isso, então, entendeu? Então, tipo assim, o espantalho já foi criado. As grandes emissoras batem nisso dia sim, dia também. Então, quando esse tipo de coisa acontece, as pessoas passam a não olhar para aquelas 1 milhão e poucas mil pessoas que votaram em Carla Zambelli. Elas param para olhar só a Carla Zambelli. E aí onde está o grande problema. Esse é o motivo de o Senado não fazer nada. Muita gente fala assim, mas o Senado não faz nada porque o Senado deve. Não é só o fato do Senado dever. É o fato de que para o Senado é importante você ter essa mídia do seu lado. O Senado gosta disso. O Senado, assim como tem 1,5 milhão de pessoas que ficaram caladas, no caso da Carla Zambelli, tem um monte de gente que, entre aspas, ainda está tendo voz. E os senadores hoje miram nessas pessoas. Alguns senadores estão mirando nessas pessoas. Quem tem que fiscalizar o STF é o Senado. Um poder fiscaliza o outro. Negão, mas isso não está funcionando e não sei o quê. Eu concordo com vocês que não está funcionando. E eu concordo que não está funcionando, não é de agora. E mais para frente vai ficar cada vez pior. Olha a aula que a Jamile deu aqui. É fácil para qualquer um entender o que está acontecendo. Entendeu? E a gente só está vendo tudo aumentar. Da mesma forma que ele explicou aqui hoje, não existe mais uma intimação, não existe mais apaga esse post aqui que você errou aqui, não existe advertência. Tenta se pôr no lugar, é como se você estivesse na escola, você cometesse um erro e você fosse expulso. Não é um erro que vai chamar o seu pai para conversar, não é um erro que vai te dar um ponto negativo. E detalhe, negão. Entendeu? É um erro que você vai ser expulso sem saber por que foi. Sem saber por que foi Porque a justificativa não é demonstrada para o aluno. E obrigaram os seus pais a continuar pagando a mensalidade. O que sobrou para o povo brasileiro, e aí onde está o grande problema do Brasil hoje, é que o povo está meio que dividido em... Esse é o meu nicho. O meu nicho é o nicho que votou no deputado do PT. Então, dane-se o que aconteceu com a Carla Zambelli. Porque amanhã depois, se acontecer alguma coisa com o deputado do PT, o nicho que votou na Carla Zambelli vai falar, e agora faz o L. É isso que vai acontecer hoje. Vai falar assim, faz o L, você não estava reclamando? Ao invés de um nicho se juntar com o outro e cobrar os senadores, está acontecendo exatamente o contrário. Um bom exemplo disso é o que acabou de acontecer com essa PEC do rombo.
que no final das contas a gente viu todos os senadores ficarem do lado do que estava acontecendo. Porque um vai ficar puxando a sua sardinha para si, entendeu? Olha que interessante. A Jamile linkou e elencou, né, tudo que aconteceu de anos atrás até agora, onde o devido processo legal não existe mais para algumas pessoas. Para outros funciona perfeito. Aí é tipo assim, olha, não está de acordo, vamos soltar. Não está de acordo, vamos anular. Ó, essa vírgula está errada, então vamos anular todo o processo. Agora, para algumas pessoas, isso não está sendo respeitado. O que me assusta é o seguinte: você pedir uma dupla checagem na votação é um ato antidemocrático? Você pedir ser ouvido pelos representantes da democracia, que são os senadores, os próprios ministros, que a pessoa está pedindo. Olha, nós estamos com dúvida. Nos receba. Compareça à Casa do Povo. Hoje, na quarta-feira dessa semana, foi lida uma carta. A carta aberta do povo brasileiro, inclusive dando prazos. É claro que não vão cumprir esses prazos. Se até o processo legal não é cumprido, um pedido de um popular vai ser cumprido? Não vai ser cumprido. Mas é aí que eu quero entender. Existe um gatilho, negão, que chama-se compromisso e coerência. Quando você entra nesse gatilho do compromisso e coerência, a dor de você assumir que você estava errado é muito maior da dor de você reformular o seu pensamento. É o caso do cara que quando inverter ele vai falar, faz o L. Ao invés de falar, não, quer saber? Agora tamo junto. Olha o que acontece. Então, por exemplo, sabe aquela situação que as pessoas falam assim, olha, o mundo vai acabar no ano 2000. Aí as pessoas chegam em casa, olha, eu tô numa seita lá, que os caras, você tá louco, não vai acabar coisa nenhuma, você é idiota. Não, vai acabar. Aí dá o ano 2000, não acaba. Aí o cara volta pra casa, aí, seu trouxa, aí, mané, tá vendo? Aí o que ele faz? A dor de assumir que ele errou é tão maior que ele vai ajudar a arrumar uma justificativa. Não, mas espera aí, é que o ano 2000 é o ano maia. Então não é 2000, é 2006. Tem um cálculo astrológico. Um cálculo astrológico que deu uma... Então ele continua... Vivendo aquela fantasia. E é o que eu estou vendo hoje no Brasil. Existe uma grande parte da população que não vai aceitar, mesmo que a Jamile explicar por A mais B o que está acontecendo, ele vai buscar o viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? É uma outra coisa interessante comportamental. Eu vou atrás, eu vou ler, eu vou ouvir, eu vou me informar sobre aquilo que concorre e corrobora com o que eu penso. Exato. O que eu não penso, eu deixo de seguir, eu saio correndo, eu faço lá, e não ouço. Eu vejo isso muito acontecendo nas minhas redes. Nossa, decepcionei, não quero mais te seguir. Por quê? Porque você falou algo diferente do que ela acreditava. Você é incrível pra pessoa. Até você discordar dela em um ponto. Exatamente. Aí você não presta. Mas isso tá acontecendo... Aí você é um infiltrado. Exatamente, mas isso tá acontecendo, Ricardo, há muito tempo. Poxa, desde que o Lula... Gente, olha tudo que aconteceu. Olha tudo que aconteceu com o Lula. Aí tudo bem, soltaram o cara. Aí a gente chegava e falava assim... Meu, você não tá vendo? Esse cara cometeu crime. Esse cara roubou seu dinheiro. Não é bem assim. Não, isso aí é uma... Não, a Lava Jato foi tudo uma mentira. Ou a Lava Jato prejudicou o Brasil e a Petrobras. Prejudicou o Brasil e a Petrobras. A Lava Jato prejudicou um monte de empresa aí, ó. Acabou com as empreiteiras no Brasil. É mentira. Aí você vai lá e fala assim, ó, meu, não é não. Tá aqui, ó. Tá aqui. Você não tá vendo? Que nem a doutora Jamile falou. Citando artigo, citando inciso e tudo mais, né, doutora? Não, é mentira. É exatamente o que o Ricardo acabou de falar. Não vou acreditar nisso porque não me convém. É engraçado que essa e sempre foi, e eu acredito que sempre será, uma tática da esquerda, que é uma hipocrisia nefasta, desses caras que só acreditam naquilo que lhes convém. Como a Duda falou aqui, eu só sou amigo de quem é meu amigo. Se você falar pra mim que, não é bem assim mais, né, Duda? Aí mudou. Aí já muda. Aí, peraí, a história é outra. Um forte exemplo de hipocrisia que o Roma acabou de falar aqui foi o que aconteceu com os jogadores do Brasil. Foram lá comer a bendita da carne cara lá, da carne de ouro, que eles pagaram com o dinheiro deles. E isso foi horrível, porque... qualquer um que tivesse o dinheiro que eles têm faria também. Só que assim, tantos outros artistas de esquerda, inclusive ditadores, foram no mesmo lugar
mas só atacaram os jogadores. Aí você vê o tamanho da hipocrisia do pessoal anti-Maduro. O Maduro, que tá bem gordinho. Ele fez que tá bem gordinho, assim, aliás, que tá bem gordinho, aliás. Não, mas vai comer o bifão dele. Mas olha que interessante. Quando o Ronaldo, fenômeno, ele gasta o dinheiro dele. É o dinheiro dele. Aí a pessoa fica tiririca. Uhum. Quando o político rouba o dinheiro daquele cara que estava reclamando do Ronaldo, aí tudo bem. Porque, de novo, as pessoas não entendem que o dinheiro público é delas. O governo não produz dinheiro. Tanto não produz dinheiro que eles já estão dizendo, nós vamos precisar de uma PEC para pegar mais dinheiro da população. 200 milhões vão tomar de você, vai pegar emprestado dos bancos, depois pagar juros pro banco. Mas não vai pegar de mim. Vai. Na verdade, quando o governo produz. Quando ele liga a impressora. Exatamente. E aí ele ferra o país E aí ele imprime dinheiro. O que está prestes a acontecer. Agora, o que acontece? As pessoas, eu gosto de bater nesse ponto, que é o seguinte, você compra arroz, então metade é imposto. Você compra gasolina, em média metade é imposto. Você compra cigarro, você anda de ônibus, metade é imposto. Então, acredite, o seu salário, metade, vai para os cofres públicos. Metade do que você ganha não é seu, é do governo, vai para o governo. Agora, você acreditar que o cara comprar algo superfaturado, meter o dinheiro na cueca, fazer as estatais dar lucro, não é com você? É com você. Agora, o dinheiro do Ronaldo não é seu, não. O Ronaldo, se ele quiser fazer um montinho de $1 milhão e tacar fogo, é dele. O problema dele. É dele, de mais ninguém. Mas, Duda, o que eu quero saber é o seguinte. Vamos fazer uma abstração. Eu gosto da Duda, que a Duda é criativa. Vou começar com ela e depois... E se fosse ao contrário? E se fosse... Isso é legal. Muito como é que seria isso? E se o Randolph tivesse uma rede excluída? E se o Zé Dirceu fosse abolido do Twitter e tudo mais? E se o Lula tivesse preso até hoje? Como é que seria essa situação da Glaze, por exemplo, tomar uma multa de R$20 mil caso ela pensar? Como é que seria a reação deles e a reação de quem gosta deles? Como é que seria isso? Para primeiro de... de mais ainda, eu quero falar para você de casa. Como é que seria se você não pudesse mais ouvir o que o Lula tem a dizer, o que a Glaze tem a dizer, o que o Randolph tem a dizer? Aí não vale. O Boulos tem a dizer. Em casa vai falar que seria bom. Não, eu quero saber, as pessoas que gostam. Como é que seria se você não pudesse Você é petista que fica comentando um monte no chat que você votou? Você não votou no Boulos? Você não votou na Glaze? Você não votou... E se eles não pudessem mais se comunicar com você? O que você acharia? Seria bom ou ruim? Eu quero que você faça esse exercício. Primeiro que isso não aconteceria. Por que isso não aconteceria? Porque para isso acontecer, Bolsonaro teria que ser o ditador que a esquerda diz que ele sempre seria e que ele nunca foi, né? A esquerda está desde 2018 dizendo que ele seria um grande ditador fascista que prenderia e mataria todos os mulheres, negros, homossexuais, enfim. E isso não aconteceu. Na verdade, houve sim muito totalitarismo no governo Bolsonaro, mas nunca por parte dele, né? Vocês são fascistas, disseram eles quando nos trataram com retóricas fascistas. Vocês são golpistas, disseram eles quando começaram a estruturar um golpe na nossa cara. Vocês são antidemocráticos, disseram eles pra gente quando começaram a censurar os deputados e atrapalhar diretamente a democracia do país. Vocês são ditadores, vocês são odiosos, disseram eles ao literalmente censurar todo mundo. É aquela história, né? Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. É isso que a gente tem visto na direita e a esquerda aqui no Brasil. Essa tem sido a briga. A esquerda acusa a direita exatamente do que ela é. A esquerda faz com a direita exatamente aquilo que ela diz que a direita que faria. Né? A gente tem... E só não vê quem não quer, né, Duda? Só não vê quem não quer. É aquele ditado. Você pode dar a visão pro cego, mas você não pode obrigar ele a enxergar. Exatamente. Né? Isso é perigosíssimo. Sabe por quê? Além disso, Duda, sabe o que acontece? O que o Negão falou ali atrás. Quando atacam quem tá do meu lado, eu aplaudo. Aí atacou o Ricardo porque eu discordava dele. Opa, tá certo. Aí foi lá, oprimiu a Duda. Opa, tá certo. Oprimiu o Negão, oprimiu a doutora Jamile. Opa, legal. Só que um dia vai sobrar pra mim também, tio. Essa é que é a verdade. Mas é isso que eu tô fazendo. Esse exercício de abstração. Uma hora vai sobrar como seria isso é perigosíssimo. Se essas pessoas não tivessem mais rede social. Quer que eu diga o que aconteceria? Seria uma tremenda bagunça.
Eu fico imaginando assim, eu não vou nem longe. Vamos pegar a Gleisi Hoffmann, deputada federal também. Se Gleisi Hoffmann tivesse um tweet seu retirado, no outro dia teria uma manifestação gigante no Congresso. Gigante. O Randolph, ele faria... Ele teria um treco. Ele protocolaria, eu acho... Sairia pulando, que nem louco. A ONU ia estar aqui, ia estar a ONU, ia estar a ONU. Eles estariam rodando ao redor do mundo, fazendo o maior barulho. O Papa ia vir aqui. Talvez isso tenha faltado nos últimos 4 anos para o pessoal da direita ter esse álibi. Porque, no final das contas, talvez, se fosse com a mesma força que está acontecendo com o pessoal da direita... Talvez com eles também não desse nada também, eles só seriam mais calados. Mas eles teriam feito um barulho muito maior. Eu te pergunto agora, você que está aí dentro de casa, a gente agora vai ter um congresso, entre aspas, de direita de 100 e poucos deputados. Você realmente acredita... E 15 senadores. Você acredita que um deles é um Randolph? Você acredita que um deles vai protocolar o tanto que o Randolph protocolou? Você acredita que um desses deputados vai fazer o mesmo barulho que a gente viu o pessoal de esquerda fazer? A rede só tem acho que 3 deputados federais. Eles fizeram mais barulho do que todos os outros. Mas, Negão, é pior ainda, porque o que acontece? Na quarta-feira agora, o Carlos Alberto Capelletti, de Itapurá, uma cidade de Mato Grosso, um prefeito da cidade de Itapurá, eu acho que é assim que pronuncia, Carlos Alberto Capelletti, ele foi destituído do cargo dele pelo Alexandre de Moraes, por 60 dias. Ou seja, a questão não é se eles vão protocolar. Se eles protocolarem, eles vão ter um inquérito investigativo e vão tomar uma multa. Você não lembra lá do Radiolão? Peraí, você está reclamando? Então eu vou te dar uma multa, vou pegar o dinheiro e você cale-se. Porque não vai dar pra falar. Não tá podendo. E outra coisa, o que eu quero saber é o seguinte: vocês assistiam Scooby-Doo? Sim! Vocês assistiam Scooby-Doo? Com certeza. Ô, salsicha! Scooby! Vocês assistiam Batman? Claro. Pô. Cara, no Scooby-Doo era muito fácil você saber quem era o bandido. Era o primeiro que aparecia na cena. Exatamente. Repararam? A primeira que tinha interação ali era o bandido. E como é que terminava o episódio? Tirando a máscara. E o bandido era preso. O episódio terminava, eu não aguento mais esse cachorro. E aí eram presos e acabava. Aqui no Brasil não. Nem na Argentina e nem nos lugares onde parece Aqui no Brasil eles tiram a máscara e falam, que legal, é você, continua aí. Ou de repente põe para concorrer a presidência. Porque a Kirchner, ela foi julgada agora na primeira instância, quero perguntar isso para a Jamile, e ela foi condenada a 6 anos. E levantou-se que eles desviaram $1 bilhão. Aprenderam com os parças. $1 bilhão. Lula fazendo escola. E aí, qual que é a nossa admiração, espanto ou não, ou tipo assim, qual é a novidade no reino de Nárnia? É que justamente Lula, Gleisi, Dilma, Boulos, companheiro, pode ficar tranquilo que nós estamos com você. Eu não entendo mais, Jamile. De verdade, eu tô com medo. Eu tô com medo do Brasil. E se for condenada em segunda instância, pode crer que ela corre pra cá. Você entendeu? Eu tô com medo. Porque as pessoas... E achará acolhimento. Vai ter asilo. Condenadas como corruptos, elas estão tendo um salvo-conduto dizendo que quem é o mal é o juiz, as qual condenou. E quem tem que ir pra cadeia é o mocinho. Porque o mocinho descobriu a tramóia. Então, a culpa da Petrobras ter prejuízo foi porque o Moro descobriu a corrupção e não Quem o corruptor. mandou você investigar? Eu faço uma análise assim, sabe aquelas moças que são pegas lá às vezes em países asiáticos ali, que elas são escravas sexuais e tudo mais? Aí o cara vai lá e solta elas. Olha, conseguimos soltar vocês. Só que agora a moça tem que fazer um tratamento psicológico. E vai custar uma grana, todo mês ela fazer um tratamento psicológico. Aí as pessoas reclamam, tadinha, agora ela tem que fazer um tratamento psicológico. Porque enquanto ela estava lá, não precisava fazer o tratamento psicológico. Era melhor ter ficado lá. Ela era uma escrava sexual, mas a coisa ia rolando. A vida dela estava... Agora ela tem que gastar com tratamento psicológico. Você deu um prejuízo na vida dessa moça. Essa relação que eu vejo, quer dizer, você culpar aquele que apontou o erro. Como é que você vê isso? Bem, são várias falas aqui apresentadas. Eu quero, antes de mais nada, puxar o gancho das palavras do Negão
para chegar no que você comentou, Ricardo. Olha só, será que, ô Negão, esse problema não é a direita que está ficando de braços cruzados? Eu vou te falar uma coisa. Eu diria que sim. Se fosse o contrário, se fosse o Bolsonaro que tivesse conseguido anular da mesma forma que fosse o Lula, será que a esquerda não já tinha feito um escambau para conseguir que essa representação já desse andamento? Entendeu? Ou seja, o que está acontecendo com o processo do Lula? Eu estou falando um processo criminal. Por que ele não deu andamento? Porque ele foi anulado. Mas como é que está essa situação? Ninguém fala. Vocês prestaram atenção? Prestaram atenção? Ninguém fala. E outra coisa que eu queria, a título de curiosidade. Olha só, tudo isso que nós falamos aqui no primeiro bloco foram decisões advindas do TSE. Quem é o presidente do TSE? Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes. Se eu for fazer uma análise, eu te convido, vamos fazer essa análise juntos. Faça uma pesquisa aí no nosso amigo, né, na internet, no Google mesmo. Quantas decisões nós temos essas de censura? De onde vieram? Quem foi o ministro que expediu elas, que publicou elas? Grande maioria, vamos lá, quase 90%. Alexandre de Moraes. E quando não é ele, é o Barroso. Então, assim, Alexandre de Moraes fez uma revolução no STF. Depois da entrada do ministro respeitoso Alexandre de Moraes, novas decisões surgiram. Os ministros que lá estão, parece que eles estão calados. Qualquer atitude que está acontecendo, qualquer ação que acontece no STF, parece que eles primeiro esperam o ministro Alexandre de Moraes se posicionar para aí sim verificar o que fazer. E aí se pergunta, vamos continuar colocando a culpa nos juízes? Quem é que vai contra o STF? O Congresso Nacional, que deveria investigar o trabalho do STF, será que eles vão ter cabeça e postura para fazer isso diante do ministro Alexandre de Moraes, que qualquer fala, ele já manda bloquear, já manda prender, sem ter um devido processo legal? Claro que não, porque ninguém vai colocar a mão no fogo para te salvar, sabe? Para poder ser preso. Quem é que vai querer fazer isso? Ninguém, tá? Então, essa é a situação do Brasil. Mas quando chegar a sua vez, vai querer que os outros... Claro, com certeza. Quando chegar a sua vez, você vai querer. Eu quero fazer uma pergunta aqui para o Roma. O que acontece? A gente nasceu, e ouvimos isso dos nossos pais, dos nossos avós, é o seguinte, o político ele é ladrão, não é isso? Era uma máxima, era quase arquétipo, político ladrão. Então a gente sempre ouviu isso, que existiam ali os toma lá da cá, os conluios e tudo mais, e... a gente que vivia com isso. A gente vivia com essa síndrome do cachorro vira-lata. É assim e não tem como mudar. Tanto Aquele lá é bom porque ele rouba mais faz. O rouba mais faz. Pelo menos ele faz alguma coisinha pros pobres. Isso aqui faz pros pobres e tal, não sei o quê. Ou fez infraestrutura, né? Você não anda 1 quilômetro sem passar uma obra de Paulo Maluf. E aí, no meio do caminho tinha Lava Jato. Tinha Lava Jato no meio do caminho. Materializou aquilo que a gente ouviu a vida inteira. E aí, no meio do caminho, tinha um Bolsonaro no meio do caminho que quebrou o esqueminha da esquerda. Porque estranho. Era só a esquerda que governou esse país e indicou os seus elementos. Então, às vezes as pessoas, quando elas começam a discutir, isso eu quero jogar aqui pro Roma, depois eu quero que cada um dê um pitaco sobre isso, porque é o seguinte... Muita gente ainda está achando que a briga é entre Lula e Bolsonaro. Não. Que a briga é assim, Lula lá, faz o L, o pai tá on. Exatamente. Cara, o Lula praticamente é só ponta de lança de um dos processos. O Alexandre é ponta de lança de um. Aí o Senado é ponta... Cara, é uma máquina que está sendo trabalhada, e não só no Brasil, é América Latina e outros tantos países que dependem um do outro nessa situação de, olha, vamos continuar fazendo o que nós fazíamos, porque isso nós chamávamos de democracia. Agora, qualquer coisa... Estava sossegado. Fora isso, foi taxado de antidemocrático. Eu vejo dessa maneira. Ou seja, tudo que era o modus operandi, até aparecer a Lava Jato, era chamado de democracia. Agora, qualquer apontamento, qualquer questionamento, qualquer dúvida em relação a isso,
é chamado de ato antidemocrático. Agora, eu não sei se as pessoas estão percebendo que não existe a bala de prata, como a Jamile disse, ninguém vai te salvar. Não espere um super-herói descer com uma espada e salvar a tua pele, porque o processo é doloroso, é gigantesco e é demorado. Então não dá para ter uma faca, uma peixeira, uma espada que vai resolver. Do mesmo jeito que do lado de lá existem vários elementos, é como um jogo de xadrez. Do mesmo jeito que do lado de lá existem vários elementos jogando, do lado de cá não adianta você esperar que só o rei faça o jogo. Você precisa do rei, da rainha, você precisa dos peões, do cavalo, do bispo. Você precisa de todos para ganhar esse jogo. Esse jogo não vai ser ganho ou não vai ser equilibrado se você acreditar que alguém vai jogar o jogo por você. Como é que você vê isso? Não se ganha jogo só com Neymar, né? Não é verdade? Não dá, tem que estar todo mundo junto. Ventura, sempre a gente cresceu, né, escutando isso, daí virou uma crença. Isso virou uma crença, e qualquer pessoa sabe disso. Tem muita gente que até hoje fala, eu não quero saber de política, político não vale nada, político não sei o quê. Gente, eu vejo a política como um terreno que tem um jardim. Se você deixar pra lá, não cuidar, as ervas daninhas vão tomar conta e vão matar todas as suas flores, vão matar as árvores frutíferas, vão matar tudo. Agora você tem que ir lá e cuidar. Cuidar dá trabalho. Você tem que ir lá e matar as formigas. Você tem que ir lá podar a erva daninha. Toda vez que você vai lá, você tem que dar uma olhada para ver se está tudo direitinho. Tem que regar. Às vezes você tem que preparar a terra. Muitas vezes você vai ter que podar alguma planta ou outra. Dá trabalho, entendeu? Dá muito trabalho. E muita gente não queria ter esse trabalho. Sabe por quê? Porque a gente passou durante muitos e muitos anos colocando band-aid na ferida. Enquanto dava para colocar band-aid, ninguém queria fazer cirurgia. Porque a cirurgia é complicado, vai dar trabalho, vai ter o tempo de recuperação. Então vamos colocando esse band-aidzinho aqui, ó. Vamos colocando o band-aid, vamos levando. Tá bom. Enquanto eu conseguir fazer isso, tá bom. Pelo menos o fulano me deu isso. No tempo do ciclano, eu consegui um financiamento para minha casa. Eu não sei não, mas no tempo do fulano, quando o Lula era presidente, eu consegui comprar meu carro financiado em 72 meses. Entendeu? Então vai colocando o band-aidzinho, Aí, de repente, chegou um momento, tá? Em que falaram assim, não. Vamos tirar esse band-aid, uma ferida aí, ó. E essa ferida tá cada vez maior. Vamos começar a curar? Vamos meter um mertiolate aí que vai arder. Pô, peraí, não é bem assim. Não, vamos ter que dar um ponto aí. Toma um antibiótico que tá infeccionado. Vamos começar a mexer. Opa, peraí. Tá doendo demais. Tá doendo demais. Aí vai doer. Tá doendo demais. Vamos colocar o band-aid de novo, porque o band-aid eu já estava acostumado com o meu band-aidzinho. Eu não quero saber desse negócio de cirurgia, não. Eu quero poder fazer um financiamento aí de 90 meses para comprar o meu carro. Aí quando eu for vender o meu carro, eu já dei $1 milhão pro banco. Pagou 4 vezes. Paguei 4 vezes mais. E troca antes de pagar. Entendeu? Troca antes de pagar. Antes de pagar. Ou então eu vou passar, sabe o que fazendo o quê? Eu vou passar fazendo aí, ó, 35 anos pagando meu apartamento, entendeu? Aí eu acabo de pagar ele quando eu tiver 70 anos e falo assim, pelo menos eu tenho a minha casa própria. Entendeu? Porque quando veio alguém, Ventura, e fala assim, não, vamos fazer diferente, gente. Peraí, pega esse dinheiro, faz isso aqui. Ventura, nunca você foi num banco? Eu desafio você que tá em casa. Quando você foi num bancão grandão, chegou lá e falou assim, eu tenho um dinheirinho aqui, ó, tenho X mil reais aqui, eu queria usar esse dinheiro para fazer alguma coisa. Quando que a gerente do banco falou assim, não, vamos investir? Você está interessado em comprar umas ações aqui do banco? Vamos fazer um negócio? Não, fala assim, não, peraí. Tesouro direto, um tesouro direto, você não vai perder. Não, peraí. Vamos fazer um segurinho de vida. Vamos fazer um... Você vai ter uma dívida, né? Entendeu? Esse é que é o problema, gente. Esse é que é o problema. Consórcio. Muito consórcio. Vou resgatar uma fala do Negão, que falou, acho que 1 ou 2 programas atrás. A hora que veio alguém e falou assim, ó, o rei tá nu. É isso aí. A hora que veio alguém e falou, rei tá... Opa, não. Mas é isso que eu quero saber, Jamile. Você viveu uma época, o Negão viveu outra. E eu quero a sua visão. Eu sei qual que é a visão do Negão, mas eu quero saber a tua visão, Jamile. Porque você... Calma que eu vou te... Duda. Duda. Eu falei Jamile? Falou. Ainda bem que eu não troquei o nome de um ser que não está na mesa, né? É o normal. O que acontece? Quando as pessoas, elas
encontram... Porque a princípio, quando você joga muito dinheiro no mercado, parece que o mercado está bom. Porque o mercado ele se aquece, só que o fluxo do dinheiro ele sai sempre do mais pobre para o mais rico. Exato. Quando você joga dinheiro no mercado, pobre faz dívida, rico investe. O de cima sobe, o de baixo desce. Então essa falsa situação de que você está evoluindo porque você fez uma dívida para comprar um carro, porque você fez uma dívida para comprar um iPhone, porque você fez uma dívida para comprar uma casa, porque o seu salário subiu e não se tocou que os preços subiram. Não, aumentou. Então, primeiro, você vai pagar 3, 4, 5... Ricardo, mas eu não conseguiria fazer. Consegue. Se você tiver um planejamento, se você tivesse realmente... Paciência e um governo que não focasse em estourar o teto, porque vai gerar inflação, isso é fato, vai gerar inflação, os juros vão aumentar e aí o financiamento vai ficar muito mais caro para justamente ter dinheiro para eles fazerem as perfumarias, onde você vai acreditar que, a princípio, você só coloca ali o band-aid. Só que isso não é Ricardo Ventura que está falando. Isso já aconteceu no Brasil, está acontecendo na Argentina, está acontecendo em todos os países que fizeram isso. Quem está falando é a matemática. É a matemática, exato. Não dá para tretar com Quem isso. disser que não é negacionista. Mas cai no Agora, que o Ventura falou. O cara não quer ver isso. Então, mas vai acontecer. Ele não quer ver. Não é se acontecer, vai acontecer porque isso é matemática. Duda, o que você acha que vai acontecer quando essa galera começar a ver que está mais difícil para arrumar emprego, que o dinheiro do pobre vai ficar cada vez mais curto e o rico vai ter sobra de dinheiro e ele vai se proteger fazendo aplicações e aí ele vai tirar o dinheiro do risco do mercado porque ele não vai se arriscar em criar postos de emprego. Então, o Zé da padaria vai diminuir um funcionário para catar esse dinheiro e aplicar. O industrial vai cortar 10%, vai sobrecarregar inclusive os outros para economizar. O outro que abriu uma loja já não vai abrir. E esses 10% vai para offshore. É isso aí. E aí vai catar essa grana e vai colocar no mercado muito seguro e muitas vezes fora do Brasil. Pega um offshore, põe lá e tal. E que é legal, não é ilegal não. É legal você mandar dinheiro fora do Brasil. E aí, quem tem um pouco mais de perspicácia, quem tem um pouco mais de sobra, eu cansei de falar isso, quem ganha menos de 15 mil reais de salário familiar vai se estrepar nos próximos anos. Quem tem um pouco mais, tem sobra. E esses vão conseguir produzir dinheiro de forma passiva. Agora, se você depende do seu tempo-hora para produzir dinheiro, você vai se lascar. O que vai acontecer quando essa galera descobrir que a caixa de Pandora, em uma das benesses ali, vai vir o desemprego e a inflação? Eu acho que vai acontecer aquilo que a gente falou agora há pouco. Eles vão dar uma desculpa, porque você assume que você errou e que o cara em que você votou e que você ajudou a eleger, que causou tudo isso, assumir isso vai ser muito difícil. Então, vão começar a dar desculpinhas, sempre tem aquele contorcionismo retórico, né? Que a galera faz. Já fizeram isso na época da Dilma, já fizeram isso no segundo mandato do Lula. Tem gente fazendo isso em outros países de esquerda, tá? Ainda tem gente que tem a cara de pau de falar que Cuba tá muito bem porque a medicina deles é superior à nossa, a educação deles é superior à nossa, as pessoas estão comendo cachorro. E tem gente com a cara de pau de falar que eles estão melhor do que a gente. Por quê? Porque você assumir que você estava errado é muito dolorido para esse povo. É muito dolorido. Então, eu sinceramente, o que eu gostaria que acontecesse? Que essa galera abrisse o olho, falasse, nossa, realmente, erramos, não vamos nunca mais fazer isso na nossa vida. Vamos extirpar essa raça da vida pública. Nunca mais vamos dar nenhum tipo de moral para essa corja. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque, Negão, você mesmo disse, você fala assim, e é uma coisa que eu sempre falei também, não importa o governo, eu sempre vou ganhar dinheiro. Não importa se é de direita, se é de esquerda, eu sempre vou ganhar dinheiro. Não tem problema, com inflação, sem inflação, eu vou ganhar dinheiro. Agora, quando a gente fala, pelo menos eu não vou falar pelo meu umbigo, Jamil. Eu vou falar pelo que eu vejo. Eu vou falar pelas pessoas que convivem comigo. Quem me atende lá no restaurante, até as próprias pessoas que você vê que rala pra caramba e que vão necessitar de um mercado estável, um mercado onde os empresários, os comerciantes, as pessoas que produzem serviço, tivessem uma previsibilidade jurídica, tivessem uma previsibilidade econômica, que a gente está entrando numa situação que não vai ter. Então, quem é safo
ganha dinheiro. O safo ganha dinheiro. Agora, aquele que depende de hora trabalhada para ganhar o dinheiro e não sobra dinheiro para você conseguir investir de uma maneira segura e você só vai pagar boleto, essas pessoas vão se ferrar. E aí eu quero saber, Negão, a sua visão. Porque em vez de aplicar na produção um estado menor, onde as pessoas querem terem vontade de abrir mais lojas, onde o industrial tem vontade de abrir mais postos e rasgar de arranha-céus aos empreiteiros, você entendeu? E conseguir ter mais riscos, porque o empresário, o empreendedor, ele corre muitos riscos. E aí ele vai ver isso daí e vai falar assim, cara, por que eu vou botar o meu na reta se o próprio Estado não tá botando dele na reta? Se o próprio Estado tá querendo estourar em 200 bilhões, isso que eu quero saber. Ele acabou de perguntar pra Duda como que vai ser a vida dessas pessoas, se elas vão admitir ou não. Se tem uma coisa que eu sempre digo que o Estado foi muito bom, nisso ele foi perfeito, foi em cansar o povo comum. Eu, por exemplo, sou morador de Cidade Tiradentes. Daqui do centro, a gente tá aqui na Paulista, daqui pra Cidade Tiradentes, 2 horinhas. Eu vou pegar um metrô, eu vou descer na Luz, eu vou pegar um trem, eu vou descer em Guaianazes, vou pegar uma lotação até chegar em casa. 4 conduções. Então eu já vou chegar muito cansado. Não se monta indústrias em Cidade Tiradentes, não se montam indústrias em Guaianazes, não se montam indústrias na periferia. Todos os empregos bons mesmo estão aqui no centro. Ou seja, a pessoa já vai cansar muito até chegar em casa. O seu horário de trabalho vai ser sempre muito corrido. Você vai ter que sempre trabalhar por 2, vai ganhar por 1 só, certo? E aí o que vai acontecer? Vão inventar alguma lei, se a economia estiver ruim, a sua empresa pequena, que tinha lá 5 funcionários, 1 vai perder. Então aquele que dá menos produção vai perder, os 4 vão ter que trabalhar pelos 5. E se duvidar, vai sair mais 1 e os 3 vão trabalhar por 5. Eu tenho um podcast chamado Resenha de Pai e Filho, que eu faço com o meu filho mais velho, de 23 anos, e o meu filho do meio, o Jamal, de 14 anos. Recentemente, o Kaique, de 23 anos, pediu para que eu explicasse esse negócio da inflação. Pediu para eu explicar a inflação. Como que é esse negócio da inflação, que a inflação vai subir, que ele ouviu falar da Argentina, porque como ele trabalha para mim, fazendo cortes dos meus vídeos, eu apresento um programa com a minha esposa, ele ouviu falando sobre isso. Pediu para eu explicar no Resenha, que é um canal que eu tenho só para os mais jovens. Foi engraçado eu explicar para eles, quando eu tinha a idade do Jamal, que você ia comprar uma coisa, de manhã ela custava um preço e à tarde ela custava outro. Eu tentei explicar isso usando de exemplo uma caneta. E eu falei assim, Jamal, imagina que hoje uma caneta custa R$1 e amanhã ela vai custar 2. E no outro dia ela vai custar 3. E no final do mês ela vai custar 10. E daqui a 1 ano ela vai custar 100. É engraçado que quando você fala isso, mesmo pro Kaique, que é mais velho, de 23 anos, parece que eu tô dizendo pra ele assim, Kaique, recentemente eu tomei um refrigerante, eu e um marciano. E é verdade, porque eu tava com o marciano e ele olha pra mim com aquela cara de, pô, meu pai tá doido. E esse é o grande problema hoje em dia. Muita gente que votou Lula se esquece desse pedaço ou da nem nossa viveu, história. Nem viveu. Ou nem viveu. Ou acha que é mentira. Acha que esse pedaço nunca mais vai voltar. Gente, quem é informal sempre vai ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que muita gente de esquerda gosta de dizer que não, que você tem que estar preso a uma CLT. Eu sou um cara que sou super contra CLT. Já teve vez que eu apresentei o Linha de Frente, em que os 4 da bancada eram a favor da CLT. Aí quando eu perguntei para cada um se eles trocariam o PJ deles para uma CLT, todo mundo foi contra. Entendeu? Então, tipo assim, algumas pessoas, quem é informal, vai fazer dinheiro independente do governo. O cara vai fazer dinheiro. Se tiver a Dilma, ele fez dinheiro. Quando estava o Lula, ele fez dinheiro. Quando estava agora o Bolsonaro, ele fez mais dinheiro ainda. Porque tem gente que ganha tanto na alta quanto na baixa. E você não precisa ser um vai-tourinho para investir em ações para entender isso. Agora, a maioria das pessoas não são assim. A maioria das pessoas, elas dependem de uma CLT, onde elas tiram R$2.000, mas na verdade o que cai na conta é 1.500 e olhe lá, onde ela tem um monte de desconto, onde ela vai falar assim, não, mas com o governo agora meu salário aumentou. Mas calma aí, irmão. Seu leite de R$4 agora tá 6, a sua alface de 3 agora tá 6. E aí? O seu poder de compra diminuiu. Mas as pessoas não são educadas no Brasil a prestar atenção no poder de compra. O que elas prestam atenção? No número. Ah, negão, mas no tempo do Lula, eu tirava tanto de dinheiro e eu fiz um financiamento e eu consegui isso e aquilo, eu peguei o meu primeiro carro, meu filho fez a primeira faculdade. Pô, que legal, mas você já parou para pensar que tudo isso aconteceu por causa do seu esforço?
O cara não chegou, bateu na sua porta e falou assim, você tá precisando de um carro novo? Tá aqui. Ah, seu filho tá precisando de uma faculdade? Tá aqui. Não, você que correu atrás. Você que pegou no pé do seu filho para ele estudar. Porque não adianta, por mais que você tenha bolsa disso, bolsa daquilo, financiamento disso, financiamento daquilo, tudo parte de você. Mas o Estado, ele faz um esforço enorme para que você ache que isso está partindo do Estado. Ele faz um esforço enorme para que você culpe o seu patrão, para que você fique feliz quando o seu patrão está tomando prejuízo. Ah, o velho da van perdeu as redes sociais. Dane-se, ele é rico. Não é dane-se, ele é rico, irmão. Olha quantas pessoas estão debaixo Olha o tanto de emprego que ele gera. Exatamente. Olha, Quantas mais famílias? de 100 mil pessoas dependem da van. Exatamente. 100 mil pessoas. Funcionários, você tá dizendo? E essa roda... Multiplica por 4. E Bota essa que cada roda pessoa gira. tem 3, 4 Isso. na família. Só que assim, o Estado faz de tudo para que a gente pense que não. Que os poderosos são eles e eles estão pisando em cima de você. E não é assim. Você faz parte dessa roda, meu amigo. Isso, faz parte. É uma Faz- troca. E paga caro É uma por troca. isso. Porque quem tá na CLT é o que paga mais impostos. É o que paga mais imposto. É que nem quando falam que, mas no governo Bolsonaro o gás está muito alto, né? Mas é muito engraçado, porque quando você para fazer as contas, quantos botijões de gás você comprava na época Lula com o salário mínimo, hoje em dia, mesmo o preço do gás estando mais alto com o governo Bolsonaro, compraria mais você botijões. compra mais galões, botijões com o valor do salário Ninguém mínimo, faz porque essa o poder conta, de Duda. compra aumentou. Não faz porque Ninguém faz essa conta. uma Ninguém mentira pensa dita em muitas fazer vezes. essas Não, na contas. verdade, Goebbels já dizia isso. E é você Ninguém tá nem desumanizar as pessoas. Ah, é fascista, é nazista, é golpista, é Entendeu? genocida e tudo mais. Eu quero perguntar para a Jamile, porque é o seguinte, as pessoas também, elas não sabem disso. A pessoa pensa o seguinte, que o cara da indústria, ou o cara do comércio, ou o médico que atendeu ali a pessoa no seu dia a dia ali, ele acredita que em cada venda ele teve lucro. E não teve. O comércio, sabe quanto tempo ele trabalha para começar a ter lucro? Tudo que ele vende até X dias do mês é para pagar todos os custos, comissões, impostos. Sabe quantos dias? Dos 30 dias, você sabe quantos dias? Quantos? 20. Nossa. 20. A indústria é de 25 a 26. São os últimos 2, 3 dias só do faturamento que ele tiver ali nos 2 últimos dias é o que ele vai ter lucro. Ou seja, você já abre uma loja devendo, normalmente uma loja em média, ela deve de 3 a 5 mil reais todos os dias só para abrir a porta. Só para abrir a porta. Mas como assim, Ricardo? Eu tenho que pagar a CLT, o cara vendendo ou não. Eu tenho que pagar os impostos, tenho que pagar o contador, eu tenho que pagar o IPTU, eu tenho que pagar a depreciação. Eu tenho que pagar muitos salários que não estão ali vistos, mas da Dona Maria, da faxineira e tudo Posto mais. na compra e na venda. Quando você compra e erra. Então, as pessoas não acreditam, mas eu vi um post outro dia, eu vendi uma sandália e ganhei X de comissão. Nossa, minha patroa ganhou tanto. Peraí, e o custo da sandália? Ela não colocou. E aí o parcelamento do cartão? E a água? E a luz? Né? E depreciação? E o roubo? Então, uma loja de varejo, ela passa de 20 a 22 dias trabalhando só para empatar. Ela começa a ter lucro a partir do 23º dia. E a indústria é pior. É 27, 28. Você acha que as pessoas têm noção disso? Não tem noção. Inclusive, lá no escritório mesmo, né? Nós estávamos conversando e debatendo com outros profissionais da advocacia e eles estavam analisando. Calma lá, quanto é que eu tenho de lucro? Como é que está a minha situação se eu comprar um carro pela pessoa jurídica? Como é que vai ficar a minha situação? E aí eu fui mostrar para eles como é que o meu escritório atua. Que a gente faz a declaração todo mês para o contador. E aí, pegando aquela tabelazinha, a gente chega no final que não sobra praticamente nada para o escritório. Para você guardar, para você poupar, por quê? Você tem que pagar o prolabore dos advogados, você tem que pagar os impostos quando emite a nota fiscal, você tem que ter o dinheiro, porque você é autônomo, então você tem que guardar. Você tem que guardar um dinheirinho para emergência, você tem que estabelecer esse valor. Você tem dinheiro com TI, você tem dinheiro com contador, você tem dinheiro para as despesas, por exemplo, para o sistema para manter o seu negócio. Ou seja, chega no final do mês, calma lá. Quanto é que você tem mesmo? Como é que você vai crescer dessa forma? Como é que você vai crescer? Como é que você vai investir? As pessoas esquecem disso. Eu queria falar um negócio para você. Entender a linguagem silenciosa traz muito mais benefícios do que apenas descobrir se uma pessoa está mentindo ou não. E muita gente me pergunta, Ricardo, como eu posso usar isso ao meu favor? Eu comecei a decifrar melhor as pessoas há mais de 30 anos, pois eu trabalhava com o comércio e eu precisava aumentar as minhas vendas para me sustentar.
Então, eu juntei toda essa experiência dos últimos 30 anos que eu acumulei dentro do curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Você vai aprender em 7 módulos tudo sobre gatilhos, prospecção e outros temas importantíssimos para você se tornar um expert nas vendas. Você verá a transformação que esse curso vai causar nas suas vendas, como já causou na vida de milhares dos meus alunos. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br, para fazer a sua inscrição. E se você utilizar o cupom NIU25, vai ganhar 25% de desconto. Esse será o primeiro passo para você vencer os seus concorrentes. Existem sinais que os grandes negociadores escondem as 7 chaves, mas eu vou revelar cada um deles. Pare de ser apenas um vendedor, seja o vendedor. Aprenda comigo no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Aprenda a vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Então não vamos deixar escapar. Eu perguntei pro Roma, você já ficou de porre? Já fiquei. Você já acordou, você não sabia onde você estava? Não, aí não desse jeito também. Não desse Você jeito. acordou e falou assim, meu Deus, onde eu tô? Não me comprometa, Ricardo. Perdeu o carro? Já perdeu o carro? Não, cara, não. Tipo assim, sair da balada e falar assim, meu Deus, onde eu guardei meu carro? Isso tá com cheiro de experiência própria do Ricardo, hein? Isso tá com cheiro de que aconteceu com você, você tá jogando pra ele. Jamile, você já tomou um porre que no dia seguinte você falou assim, meu Deus, não era eu naquele corpo? Hã? Já, mas eu vou justificar aqui, né? Eu vou justificar porque eu não sou apegada à bebida alcoólica. Tomei 3 copos de gin, porque inclusive disseram que era mais sossegado. Acabei me ferrando, vomitei muito. Eita. E passei em torno de quase um mês sem nem pensar em bebida alcoólica, eu já passava mal. Mas depois volta, né? Depois do meio, né, você olha ali. Olha, todo bêbado fala assim, nunca mais eu vou beber na vida. E você já Não. nunca passou vergonha? Nunca fez vergonha? Não, eu não bebo em público. Pra você ver o nível da alcoólatra, né? Porque ela já... Não foi isso que eu quis Ela já fazia aquele, você troca jazz. Você sabe o bêbado, você troca jazz. Você não sabe o que você tá falando. Você troca Não, 10, eu sou- você toca jazz. É. Você joga jazz. Não, é só uma tacinha de vinho em casa ou uma cerveja jogando videogame, não é nada pra ficar dando. Eu não tô jogando videogame tomando uma cerveja. Olha o nível do alcoólatra. Vai vendo. Competitivo ainda. Vai E você, negão? Já. Nunca bebi, mano. Você não bebe? Nada. Você não... Nada. Tudo que eu aproveitei na minha vida, aproveitei Foi sóbrio. E lembro de tudo. O máximo que você faz é tomar 2 fantaúva. É. Fala assim, nossa, Não, hoje os dois- eu Nossa, tomei velho. 2 fantaúva. Tô E com a uma diabetes Pepsi lá em de cima. limão. Tá batendo forte a diabetes. Fantaúva Já é o tomei meu vício. várias, eu já tomei várias. Mas por que eu quero falar? Vocês chegaram a ver o Rabin lá no O carro? Rabin tomou no Rabin. Jesus do céu. O Fábio Rabin. Que mané. Pô, dá Ele licença, velho. chorando desesperadamente porque pegaram ele pra ele passar a bebedeira dele Foi. ali no cantinho dos bêbados. No Sabe cantinho onde- do pensamento. É, da sabe- Super Nani. Gente, e sabe onde tem isso? Que eu lembro agora, eu lembrei agora. Não sei se ainda tem, mas eu lembro quando a gente ia na Oktoberfest. Lembra? Opa. E quando você ficava no Joga Jazz, o cara catava uma tendinha você, lá e botava na você na tendinha, tinta, botava na na tendinha tendinha. e ficava Opa. lá. Só que o cara, ele alucinou, porque é o seguinte, você Que sabe... me alçaram com uma arma. Porra, os caras da CET. Você viu os uniformes dos caras? Refletivo, era da CET, cara. Os caras, tipo, guardinha de trânsito. Era tipo os caras que estavam só coordenando os bêbados, né? Tipo, manobra de bêbados. Tá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. Só que é o O que seguinte... era aquele negócio na Não, boca desmaia dele? ali, Até hoje eu não desmaia sei. Então, é isso que nós vamos Uma chegar. paçoca? Eu não sei se a gente tem imagens. Se tivermos imagens, a gente passa. Mas se não, eu vou descrever aqui o que aconteceu. Porque assim, você tem o bêbado, que quando bebe, né? Ele fica valente. Vira brigão. leão, vira Tem macaco. um que chora pra caramba, né? Tem um que vira seu amigo, enche muito o saco, ele só fala que te ama. Eu te amo, eu te amo. E fica... E tem aquele que... peida na tanga. Acho que é a melhor frase. Eu tenho que ficar Tem um- rico também, né, tem Ventura? que ficar rico, paga cerveja pra todo mundo. Pode deixar que eu pago. Ficar rico é ótimo. Mas tem o peida na tanga. O que é o peida na tanga? Famoso peidou na farofa. Peida na tanga é aquele que acha que o mundo está contra ele. Pode E crer. ele alucina. E foi o que aconteceu com o Rabin. Ele alucinou
achando que estavam querendo matar ele. E aí ele já trouxe, porque ele era... Eu tenho uma teoria. Ele era o quê? Ele era judeu. Eu era judeu, o cara mandou eu rir. Jurando assim, ó, o cara mandou eu rir pra ele. Eu sou judeu. Cara, que é isso? Se eles descobrirem que eu sou judeu... Eu sou judeu. O cara tava onde? Em 1940? O que é? Vai virar motivo de chacota Sabe eterna. o que é isso, gente? Isso daí... Ele acho que ele viu Hitler na frente Pra você da dele. periferia, eu vou explicar pra você. Isso daí é o primeiro enquadro. Ou você do Rio é a primeira dura. É o primeiro enquadro. Nunca tomou um enquadro na vida, entendeu? É aquele garoto que o máximo que aconteceu com ele foi correr lá pelos corredores do Hebraica, ele e o Efraim. Entendeu? E aí um dia o inspetor... Junto com o Isaac. Junto com o Isaac. Aí um dia o inspetor de alunos falou assim, por favor, filho, não corra tão rápido. Ele, corre, que os homens estão vindo. É esse o garoto, nunca tomou um enquadro na vida, pela primeira vez foi para um outro país, um país muçulmano, tomou umas cachaçinhas a mais. Ficou paranoico e saiu chorando. Ficou preocupado com o negão, que disse que teve um negão lá com ele. Ele disse que salvou o negão, Salvou o negão. Eu salvei o negão. Salvei o negão. O que ele imaginou? Eu sou judeu. Ele acha que o cara ele tá em negão? Auschwitz. Então é melhor eu salvar. Ele acha que ele tá em Auschwitz. Não, e o engraçado é que é o seguinte... Lista de Schindler. Foi uma situação que quando eu vi, eu falei assim, caramba, até nessa hora o negão se ferrou. Porque assim, os caras muçulmanos soltaram um judeu branco, mas deixaram o negão. Porque a preocupação do Fábio Rabin era o negão. E depois a preocupação dele foi ter chamado o negão de negão. Falou, gente, eu não pode sei ser porque eu tenho que pagar o meu pedágio pro pessoal da Beautiful Gente, que People. caótico. Eu tô com medo de falar, pode ser racismo, mas eu tentei salvar ele. Não, você não tentou. Às vezes esse negão nem existiu. Ele era só um indiano. Era um indiano que estava ajudando a segurar ele lá. É bem provável. O que você viu? Você viu essas cenas? Eu vi uns pedacinhos. E o que ele estava comendo, afinal? Eu não entendi. Era uma paçoca? Ou era um sanduíche Eu não de, entendi. sei lá, Eu só sei que pernil? foi muito engraçado. Eu vou fazer aqui um comentário porque eu não consigo não colocar Bolsonaro no meio dos assuntos, então eu vou colocar Bolsonaro no meio dos assuntos. Você também é muito doida, né? Eu sou. A gente tinha o Léo Aficionada. que botava o Lula em qualquer todos coisa. Esse daqui foi o Bolsonaro em tudo. Não, mas vocês vão entender. O cara passou 4 anos reclamando do autoritarismo do Bolsonaro. Foi só ele botar o pé fora do país que ele, E nem foi o Bolsonaro. É muito engraçado. E outra, gente, nem é difícil saber que tem país que você não pode sair bebendo em público. Nos Estados Unidos, você não pode ficar alcoolizado em público. Não é nenhum costume extraordinariamente diferente do Catar, sabe? Não é coisa de Oriente Médio. É que o pessoal tá acostumado com o Brasil, né? Que você pode sair caindo de bêbado no meio da rua. Mas a maioria dos países, vocês já viram nos filmes americanos? Sim. Que tem a pessoa sentada no estacionamento da loja com a garrafa dentro de uma sacola de papel. É porque você não pode ser visto com bebida em público. Isso acontece em muitos países. E se você é visto com bebida em público, embriaguez em público é passível de você passar uma noite ali na cadeia. Sabe? Então, assim, os caras não estão acostumados com isso, mas, você tá indo para um país que você sabe que tem leis diferentes das nossas, custa você se informar. Mas Roma, e o pior, É tipo Roma, o cara que foi com a bandeira LGBT e depois se ferrou. Não, mas o pior... Custa se informar da lei do país. Nem LGBT, era de Pernambuco. 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 Ah, é? Não, o pior é que não era um quartinho, era uma tenda. Era uma tenda. E os caras nem policiais eram. Eram os caras que controlam a vila. Pela É roupa tipo, dos pra caras. você não morrer Exatamente. atropelado, vamos te colocar aqui. Lá no Oktober é isso. Lá no Oktober fecha isso. Só pra falar, como é que é no Oktober? É pra proteger você e os outros. Porque você tá tão bêbado que você pode ou entrar em coma alcoólica ou então você vai aprontar e vai fazer machucar alguma alguém. coisa. Exatamente. E aí você fica ali um pouquinho de um tempo ali, amigão, vamos dar um tempo aqui e tal. Aí, como disse a Jamília, aí chama o Hugo. Você sabe o que é chamar o Hugo? Sim, tá, né? É isso aí. Aí você chama o Hugo, né? E aí volta, ai, tô bem agora. Mas e aí, conta aí, como é que foi essa impressão quando você viu o Rabin desesperadamente comendo uma paçoca pra glicose voltar? Achei ele um grande bobo, um grande bobão, vai virar motivo de chacota eterna. Vamos fazer textos de stand-up pra ele eternamente, entendeu? Que rolê muito louco, que rolê não? muito louco, que idiota. Porque é o que a Duda falou. Primeiro, você vai na casa de uma pessoa, você não vai saber quem ela quais são os costumes dela, pra você respeitar os costumes da pessoa. Imagina num país que tem uma cultura totalmente diferente da sua.
Fica piano, vai lá ficar na manha. Não precisava fazer esse papelão. Aí foi lá, bebeu, alucinou, como eu disse, vai virar motivo de chacota. Pelo menos rendeu meme. Um grande bobão. E o pior, Jamile, que, né, além de... Eu acho que era uma paçoca também, viu? Porque quando não você tem tá muito paçoca bêbado, lá, devia ser alguma coisa doce. Aquele pra docinho você dar árabe que tem. Pra glicose voltar pro sangue, pra você dar uma... Sabe aquele docinho árabe raleu? Sabe? É capaz. Sabe que vende? Sim. Devia Quadradinho ser. de... Porque paçoca com certeza não tinha no Catar. É impossível ter paçoca. Mas deve ser o raleu. Um quadradinho era um de dadinho. gergelim. Agora, Era um dadinho. deixa eu ver. Ana Maria. Achei aqui, ó. Aí o que acontece? Quando ele abre a live lá dentro, ele fala assim, eu tô com muito medo aqui. E os caras, pega. O Adriano, que é um jornalista da UOL, Adriano Wilson, ele percebe e vai lá, tipo, deixa eu resgatar a criatura. Quem nunca resgatou amigo fazendo presepado? Opa. Cansei de resgatar amigo fazendo presepado. E aí você vai lá e tal, olha, o que acontece? Mas o engraçado, Jamile... Ele tá bêbado, né? Perdoa. Não, o engraçado... Perdoa. Não, foi o contrário. Aí ele monarquiou. Não, foi o contrário. Eu tava Não sei se bêbado. vocês leram Monarquiou. a matéria toda. Os caras da tenda falaram assim, leva esse cara embora, pelo amor de Deus. Os caras estavam mandando o cara embora. Falaram assim, pode ler. 4 caras estavam tentando segurar. Você conhece ele? Conheço. Leva. Tira daqui. Por favor, leve embora. Porque ele tá causando aqui na tenda. Não deixa o negão descansar. Ele vai casar. Não deixa o negão descansar. Não deixa o negão negão quer descansar. descansar, dá uma dormidinha. O negão indiano. O negão indiano não quer descansar, porra. Vai causar um E aí, Jamile? Gente, eu vou além, eu respeito a opinião de todos os colegas, mas assim, eu sou uma pessoa que já assistiu o stand-up do Fábio, não só do Fábio, como de vários artistas, né? Amo assistir, gosto de assistir, tô lá lavando uma loucinha, coloco lá até mesmo para distrair. Só que assim, eu acho que vocês esqueceram de um detalhe. Diga lá. A maioria dos comediantes citaram que se fosse para um evento como esse, iriam passar vergonha, iriam ser, inclusive chegaram a dizer que iriam ser extraditados, que iria depois de fazer algum comentário pegar o celular, colocar numa rede social e publicar. O que foi que o Fábio fez? A mesma coisa. Então, na minha visão, o Fábio ganhou manchete. Ele fez tudo de forma proposital para ficar estampado na mídia e isso daí, e detalhe, Roman, ele quer... O Roman... Acho que foi de caso pensado? Claro, inclusive, o fato dele ser considerado idiota para um comediante... Não, eu tô pegando as palavras do meu colega. Deus aqui do lado. Tá Fábio Rabin, calma lá. já vai ter uma nova história pra O fato de ele ser considerado idiota. Não, gente. Porra, mano. Pegando as Ele vai falar palavras assim, aqui do meu ele colega, vai que falar depois assim, ó, passou pra mim. porra, mano, a advogada me chamou de idiota na Jovem Pan. Olha só, pega a conexão. Olha só, as palavras do meu colega, né? Boa. O fato dele... Alguém, ele é um idiota. Não, gente. Para um comediante, o que aconteceu na vida dele é maravilhoso, tá? Ele vai ter histórias para contar, ele vai ser chamado em vários eventos e os outros colegas também vão publicar isso daí. Então, para ele, isso daí foi massa. Quanto mais presepada, melhor. Quanto mais presepada melhor. o comediante... É aventura pro Agora cidadão, teve um problema, Mas eu não sei porque sério. pegou mal. Agora teve um Aquilo problema ficou parecendo sério. como o Negão falou, sabe o quê? É quem joga bolinha de gude no carpete. Só que teve Primeiro um problema Nossa, foi muito primeiro enquadro. sério. Primeiro enquadro. Foi primeiro enquadro. Ele não sabia o que fazer porque alguém... Assim, acho que o mais próximo que ele chegou de uma autoridade dando um esculacho nele. Foi os caras da CT do Catar. Não, o negão indiano já tava assim, os caras já estavam no negão indiano falando assim, irmão, documento e tal, passaporte, o negão tá aqui, tá na mão, tal, já tá acostumado a tomar um enquadro. Enquanto isso, o Fábio Rabin tava chorando do lado, falando, mano, os caras vão matar o negão, estão pedindo o passaporte dele. Se fosse qualquer pessoa aqui dessa bancada, isso daí seria horrível. Eu vou contar. O Ricardo iria sair da bancada, eu nunca mais nem ia pisar na Avenida Paulista. Seria suspenso. Né? E seria suspenso, pra honra da... Pra ele vai fazer um stand-up inteiro da em Duda cima disso. seria horrível. Porém, pra ele Eu seria acho que eu maravilhoso. viraria comediante depois Só que disso. teve um problema muito sério, porque o fato dele expor negativamente o país do Catar, acabou que o Comitê Supremo do governo do Catar entrou em contato com a Embaixada Brasileira em Doha para falar sobre o ocorrido. Mas sabe por quê, Jamil? Porque foi tão surreal
que os caras se preocuparam. Tipo, será que o cara realmente achou que iam exterminar um judeu? Entendeu? Será que estão realmente chamando a gente de antissemita? Isso, entendeu? Nossa, temos um judeu aqui, vamos exterminá-lo. Pra mim foi realmente um caso. Alerta de judeu, alerta de judeu. Não, Os caras ficaram. eu entendi. Passou tanto do nonsense que os caras falaram assim: meu Deus, mas será que esse cara ele bate Nossa, bem? foi muito Eles ficaram com aleatório, medo. mano. Eles ficaram com medo de Tá no realmente juízo achar dele? que o cara. De pegar que o- como eles de nunca. ficar- Quase eles ficar- não, como eles quase não vêem um bêbado, eles não sabem essa relação do bêbado peida Como é? cueca, entendeu? o valentão, eles não sabem. Eles não a estão relação. acostumados com Não bêbados. estão acostumados com bêbado. Agora, se vocês forem ver esses stand-up, a maioria deles, eles gostam de falar que bebem, gostam de falar. Isso daí é normal na vida deles. As Ah, mas situações a e gente viu piadas que são ali- em cima de coisas ruins Sim, que aconteceram isso com eles. mesmo. Sabe quem fez o melhor comentário sobre esse assunto? Eu não sei se é possível o pessoal depois colocar na tela. Foi um perfil no Twitter chamado Joaquim Teixeira. Excelente. Foi o melhor comentário que foi. Ele colocou a foto do Arthur Duval, do Fábio Rabin e do Tiro Lipa e escreveu assim: Nossa. os 3 cavaleiros do apocalipse. Foi expulso Um da expulso guerra. da guerra, o outro expulso da Copa e o terceiro expulso da suruba. Ou seja, mamãe falei expulso da guerra, o Rabin da Copa. expulso da Copa e o Tirulipa expulso da suruba. Já que O você melhor Ele foi expulso comentário. da Copa? Chegou a ser expulso. Não, acho Não, que é só fez a piada. Não, ele achou que ia morrer, né? Ele achou que ele ia Quem morrer achou na que ia Copa. morrer, ser expulso é café pequeno. Ele achou que eu fazia a cabeça lucro. dele de bola. Agora, já que o Negão trouxe para essa mesa aqui a Tirulips. farofa da Jéssica Caiane, ou GK. O que é a Jéssica Caiane? É uma influencer, parece que ela é uma humorista, empresária e tudo mais. A humorista. Humorista você... Empresária, duvidoso, né? empresária tamo Ok, junto. é. Empresária ela é boa. Humorista. Eu li que ela era humorista. É, Aí depende do Eu não padrão de sigo humor. ela. Como é que é? Eu repliquei o consórcio. como empresária, Já que o nota 10. consórcio- Humorista já. Eu achava que pesado. você bem. ia ser convidado pra farofa, Ventura. Eu achava que Do você... nada. Se eu for, a Não, minha pela sua esposa, notoriedade, ela já traz a Jamile pra fazer o divórcio. Entendeu? Porque, assim, ó, onde Dessa é que vez o assina? convite veio num saco de lixo. ó. Ah, é? A sua esposa, ela já fala, não, já dá aqui, ó. Já daqui, acabou ali. O que Acabou ali. acontece? Então deixa eu fazer um prólogo aqui do que são as festas, a farofa da GK. É o aniversário dela, ela faz aniversário no dia 13 de dezembro, então próximo aniversário dela, ela faz 3 dias de festa. 3 dias de festa de arromba. E a coisa foi tomando uma proporção muito grande. Esse ano ela gastou 8 milhões para produzir. Ela convida as pessoas, freta avião e tudo mais. Só de patrocínio ela já ganhou 20 milhões. Ou seja, empresária 10. Empresária nota 10. E olha que, Isso ninguém pode e olha que interessante. Ela vendeu os direitos autorais para Globo News, Multishow, Globoplay, Multishow e tudo mais. Além que todos praticamente influencers vão para lá. Então imagina o que é isso na Tem rede até social. marca de esmalte. Não, é uma loucura. Aí a Anitta canta, Pablo Vittar canta, um monte de gente vai lá cantar, Ivete Sangalo. E no meio dessa bagunça toda, e é uma pegação geral. Tipo assim. É então por liberado. que eu quero criar esse É um cenário? Pra gente surubão entender mesmo. o que é. Tem o Dark Room. O que é o Dark Room das pessoas? Faz Sodoma e Gomorra, Pois fica é. Pega sem saber quem está pegando. Inclusive falaram lá no escritório que eu estava estudando sobre isso daí, né? Para entender o que seria isso. Olha que ponto que chegou a Olha que Jamile. chegou. olha a a farofa da É um GK. fenômeno contemporâneo. Aí Fado disseram que disso é Alexandre. esse que você citou aí, Ricardo, esse que você citou, que eu não vou nem dizer Dark o nome, Room? que eu não consigo, esse daí não pode nem entrar com celular. Não Tavam pode. falando. Não pode. Porque é uma pegação e outra. Agora, será e antes de por você quê? entrar, tem até uns apetrechos para É a você versão levar para dentro. tupiniquim da suruba os dos heróis. apetrechos. E você não sabe quem The você está Boys. pegando e quem está pegando você. Boys, O que é Dark Room? É escuro. Você entra lá dentro, vamos ver o que vai acontecer O que lá. aconteceu, aconteceu. É homens, mulheres e pôneis, o que tiver lá dentro. Elas, eles. Mas vamos lá, o que acontece? Aí tinha uma versão do metaverso da banheira do Da Gugu. banheira do Gugu. Pode crer. Porque não sei, você não viu a banheira do Gugu, viu? Não é. O que era a banheira do Gugu? Opa. Realmente, assim, houve um momento na televisão Era o brasileira... do Tô Ficando Atoladinha. Não, Não, isso aí é depois. Isso aí. Ah, tá. Esse é da minha época. houve uma época... uma. Uba. O que acontece? De tarde, à tarde. Uma tarde. Pra família brasileira. Era uma hidro, né? Duas Jogava um horas da sabonete lá dentro.
Aí as meninas de biquíni, os caras de sunga branca, né? Os adolescentes amavam. Não, imagina, era posições ginecológicas. Era um prato de macarrão, frango assado e banheiro do Gugu. Vamos pegar o sabonete. Aí pagava peitinho, pagava outras coisas também, porque as coisas iam pra lá e pra cá. Na Isso televisão. de tarde. Tá 2 horas. Você via Campeão tudo. de O audiência. Brasil parava. Não, imagina, o biquíni puxava pra cá, puxava pra lá, tanto na parte de cima quanto de baixo. Você via tudo. Sim. Teve até a garota do chuveiro, lembra? Que ficava os peitinhos. E teve o Miele, que era o coquetel. Que chegava no O curso final, da camiseta molhada. Só que o Miele, peitinho. pelo menos, era na madrugada. E detalhe, Ele era madrugada. nesse período, a gente não tinha o que assistir. Estão me dando uma aula sobre banheiro Então do era aquilo. Era só televisão. Era aquilo, TV aberta e era só Credo, aquilo. E todo mundo assistindo. Vovô, vovó, a criancinha, o cachorro, todo mundo comendo macarrão. E vendo lá vendo banheiro- macarrão E vendo a toba da Briga, galera. família, A gente, não, porque e o vendo a homem- toba da galera. E nem O pai não precisa ir podia muito olhar, longe. porque aí a mãe brigava. Mas vamos lá. Eu quero saber de vocês agora. Aí o que acontece? Fizeram isso com uma caixa d'água. Cataram uma caixa d'água e botaram todo mundo lá dentro. Nossa, por 8 milhões fizeram com uma caixa d'água. Porque é farofa, é farofa. Sim, é lucro, Aí o Tirolipa, Tirolipa não me conhece, né? O filho do Tiririca, o Tirolipa, ele tava até com uma boia de um unicórnio atrás, era até meio que um falo que tinha, assim, era uma coisa muito estranha. E aí, ele começou a fazer o quê? Se sair o peitinho, eu ponho pra dentro, pode ficar despreocupado. Só que ele começou a puxar o biquíni das meninas, pra que aparecesse de fato. Então ele puxou de uma, puxou de outra, aí daqui a pouco uma já estava puxando da outra. Então eu até fiz essa análise, se você for lá no meu canal, tem análise, eu mostro inclusive meninas puxando, as pessoas rindo. Então é tipo assim, Filmando. rindo e incentivando. participando. Só que existe um ponto legal aí, né, Jamile? Acho que a Jamile pode falar primeiro. A gente tem os contrapontos aqui por conta, como a gente falou, de tudo que estava acontecendo ali. Isso foi dos males o menor, vamos dizer assim. Não estou defendendo o Tirolipa. Eu estou dizendo que você estava no inferno. E dentro do inferno as regras são diferentes. É isso aí. Você entendeu? Então não era tipo assim, não estou na piscina do condomínio. Não estava rolando na piscina, estava rolando na farofa da DK. Só que daí teve uma repercussão dos fãs. Porque quem Esse reclamou foi o primeiro ponto. foi os fãs. Sim. Só que isso... Na verdade, quem reclamou primeiro foram os influenciadores com inveja. Porque não foram chamados. Tem isso também. Existe o crime do quê? Uma pessoa que vai lá importunar a outra, lá puxando ali e deixando as nudezes de fora. Existe... Como é? O plural de nudez é nudezes? As suas vergonhas. As suas vergonhas. As suas vergonhas, do pai. Vamos aí, Jamile. Olha só, pessoal, tem vários aqui. Vamos iniciar pela esfera civil. Tá. Deixa eu ir aqui para o artigo 927 do Código Civil. Olha só. Inclusive, eu vou voltar um pouquinho. O Ricardo falou assim, poxa, mas o ambiente que estava lá até que seria propício para aquilo. E eu assisti o vídeo, porque, como você falou, diante da bancada eu tenho que estudar, né? Não posso ficar por trás, Foi né, estudar pessoal? ou pagar peitinho. E aí, o que acontece? Eu analisei as imagens. Realmente, nas imagens, elas estão com uma expressão felizes. Felizes. Porque foram elas, né? Tinha 2 meninas ali. E aí, o que acontece? Fora isso, depois eu vi algumas matérias, uma das moças lá se manifestou dizendo que se sentiu ofendida, que não gostou, né? Que no momento, ela, por causa do momento, ela não queria trazer um clima negativo, mas que não gostou. E aí, detalhe, diante disso, eu vou ser bem sincera, com certeza o Tirolipa vai receber muito processo. Tanto na esfera civil, porque o Tirolipa tem como pagar, como também na esfera criminal. Eita! Doutora Jamile já deu a letra. Então, assim, é uma Você situação acabou de lascar complicada. o Tirolipa agora. Mas seria o quê? Tirolipa, se você estiver vendo isso, prepara o bolso. Na esfera civil, olha só, aquele que por ato ilícito causar dano a outro fica obrigado a repará-lo. Aqui é o quê? Primeiro, ela não concordou com aquela situação. Isso. Tá? Que eu falei na Primeira análise. coisa. Segunda situação, vamos dizer que a grande maioria, porque como é fofoca, né? 90% da população brasileira tem conhecimento do que aconteceu, assistiu o vídeo. Porque é fofoca. Fofoca o pessoal gosta, né? Então, isso daí pode ter gerado o quê? Um constrangimento a ela, né? E aí ela vai conseguir um laudo psicológico para dizer que está abalada, né? Vai conseguir aí as receitas médicas para dizer que não está conseguindo dormir, né? E com isso vai provar que gerou uma lesão contra a imagem dela, contra a honra dela, e aí vai ter um direito aí a indenizá-la por parte do Tirolipa. Deixa eu fazer só uma pergunta. Não, só uma pergunta pra Jamile. Sim. 1 minuto e meio. Se essa mesma moça que se sentiu incomodada
tiver algum vídeo dela do lado de fora com outras 2 moças na banheira e ela também incentivando junto com os outros, ela perde ou ela continua ainda... Não, mas quem praticou o ato? Mesmo que ela esteja... Foi o Tiro-Lipa. Mas o cenário não conta nessa hora? Não conta? Que nem o Ricardo falou. Eu vou no ambiente. inferno, aí abracei o capeta. Mas eu não Porque aí acaba ficando comentário dela subjetivo, posterior, né? você viu o comentário Acaba dela ficando posterior? subjetivo. No momento, para não gerar um clima negativo, eu ri. O que também é bem Porém, subjetivo, né? me trouxe um constrangimento, porque eu não aceitei aquilo. Logo, ela já está fazendo uma forma para conseguir uma indenização. Você já deu todo o caminho, né? Sim. Agora Tiro-Lipa se lascou. Quem se ferrou não foi o Tiro-Lipa. Se o Tiro-Lipa for processado na esfera civil, como a doutora falou aqui, ele vai se ferrar? Vai. Se ele for na esfera criminal, ele também vai se ferrar? Vai. Mas sabe quem se ferrou de verdade? A GK. Porque na próxima farofa, quem vai querer ir e arriscar? Aí vai se tornar o que está se tornando hoje. Os homens vão ficar tudo com medo de ir. Vai se tornar o que está virando hoje o Big Brother ou a Fazenda, onde todo mundo fica morrendo de medo de fazer alguma coisa e não vai se divertir. Muito bom sua analogia, mas eu acho que a GK tem dinheiro, inclusive, para colocar pano quente em tudo ali, resolver. Doutora, acho que não vai rolar nada também, pra cima. também. Eu acho que brincadeira tem limite. Eu acho que... Vem cá, filha, toma um calmantezinho aqui, mais 500 mil. É porque eu tenho dificuldade. Todo mundo chama ele Negão. de negão, eu não consigo. Alexandre, olha só, eu vou além. Porque assim, o que o Tiro-Lipa fez, você pode perceber, todo mundo estava até incentivando, vai lá, vai fazer isso, fazer aquilo. Mas quem agiu foi o Tiro-Lipa. Ele ultrapassou os limites da brincadeira. Eu quero perguntar para a Duda também. Então eu acho que não iria afetar esse próximo evento educativo que poderá vir no próximo você foi, nossa. Educativo. Te adoro, doutor, eu te adoro. Realmente você não sabe o que é a farofa da gente. Você foi demais. Mas o negão matou a charada. A culpa da Jamile ter que estudar sobre a farofa da GK é sua, Alexandre. É por causa do Alexandre. Careca, sem vergonha. Não, mas o negão, eu acho que eu vou ficar entre o Negão e o Roma aqui. Porque vai ficar chato, hein? Vai, porque a turma da lacração agora estão se autolacrando. Tá se lacrando. Você entendeu? Eles criam um monstrinho, aí eles perdem o controle e o monstrinho vai lá e come a mão deles. Eu estava na suruba, mas eu não queria. Fui obrigado. Não, tudo bem que existem... Lá não é só uma suruba. Sim. Tem o Dark Room, mas tem situações normais de você... Tem gente que tá aproveitando o rolê mesmo. Tem gente de você ver o show e tudo mais. O que eu digo é assim, todo o rito da mensagem ali era propício a... Só que tem limites. Não é porque você também, sei lá, tá na casa da luz vermelha que você vai fazer o que você quiser. Exatamente. Existe um limite, tem um limite. Tem regra. E o limite é justamente o corpo da outra pessoa. Ele não pedindo autorização para fazer essa brincadeira, acabou, tá errado ali. Independente se ele é humorista, independente se o clima todo é... Corria-se o risco. Pode ser até que não ia dar em nada. Talvez eu pensasse, pega peitinho. Mas correu-se o risco. O que eu acho é o seguinte, realmente, a gente entra naquilo que o Ventura falou, porque existe um limite quando se trata do corpo do outro. Porém, sempre tem um porém, o que me soa estranho é a proporção, a forma como isso repercute dependendo da pessoa, né? Ele foi lá e ele puxou, mas como o Negão falou, tinha outras meninas tentando puxar a alcinha do biquíni de outras meninas, ninguém reclamou disso. E puxaram. Sabe? E puxaram, ninguém parece ter reclamado disso. A menina que estava gravando parecia estar 0% preocupada com o que estava acontecendo e ninguém reclamou da postura dela. Então, a própria menina que ele puxou o biquíni, na hora ela pareceu não se importar com aquilo, porque aquilo, você tá numa circunstância que, assim, sinceramente, todo mundo que tá ali já deve ter visto todo mundo pelado. Aí o que acontece? Repercutiu, e depois que repercutiu, que as pessoas começaram a falar, olha que absurdo. Talvez para não parecer uma passadora de pano para assédio, ela decidiu começar a reclamar. Essa é a impressão que passa para quem tá vendo de fora. Mas aí a gente também pode falar da questão moral, de degeneração, olha, a gente pode etc, falar de várias mas aí é coisas. muito assunto. Mas esse Linha de Frente, aqui nós falamos, como eu disse, de política, de Alexandre de Moraes. E de farofa. E de farofa. Aqui a gente consegue falar de tudo de uma maneira bem humorada. Se você curtiu, escreva aqui embaixo, porque a sua opinião é muito importante. E até o próximo Linha de Frente. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.